Boa noite. Já tem alguém? Não tem ninguém ainda. Espera aí um pouquinho. Vou pegar aqui e deixar um. Luciana chegou, Márcia tá aí, boa noite, sejam bem-vindas. Já vou te chamar, Lu. Oi, Lu, tô te chamando, pera aí. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Como tá o som? Respondam aí para ver se eu preciso pôr fone. Oi, Lu! Boa noite! Tudo bem, Lu? Tudo bem. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda. Respondam aí para ver se eu preciso pôr fone. Espera aí que eu tô achando um jeito para deixar meu celular. Não dá pelo... Sua voz tá boa. Tá boa? Tá boa. Talvez não precise de fone, porque se uma põe o fone e a outra não, fica ruim. Aí eu vou ficar sem fone também. Se precisar, depois a gente coloca, né? Eu só consegui pelo celular mesmo. É, o meu também tá pelo celular. Até porque meu notebook não tá funcionando mesmo. Preciso consertar. Tudo bem aí? Temos a Márcia, tem uma outra pessoa aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Ficou bom? Legal. Bruna Góes. Ah, é a Bruna. Tem um BG, eu não sabia quem era. Tem várias pessoas que falaram que ia vir aqui prestigiá-la, Lulu. Então vamos esperar mais um pouquinho, a gente já Que começa. legal. Vamos fazer os testes técnicos, iluminação tá boa, tudo bem? Tô achando que tá bom. Se não tiver, eu acendo uma luz aqui, mas tá bom, tá tranquilo, né? Eu também tô achando bom. Tá bom. Oliver, Fabi. Boa noite, seja bem-vinda. Não sei quem é, não conheço, mas seja muito bem-vinda. Bom, vamos começar? Aí o pessoal vai entrando e vai se. Então, Luciana, eu quero agradecer sua presença, né? Agradecer por ter atendido o meu convite, né? Essa é uma série de lives justamente para empoderar as mulheres comuns, as mulheres simples do dia a dia, que estão aí tentando fazer esse caminho de migração para a internet, não sabe como. E aí trazer essas lives, assim, eu passei muito tempo só admirando as top que estava lá no topo e querendo entender como que fazia para chegar. E não tem outro jeito se não é vindo aqui, pondo a cara e encarando mesmo, porque todo mundo começou assim. Começou com a primeira live meio sem saber como que era e a coisa foi acontecendo. Então, eu quero te agradecer por atender meu pedido. Eu convidei várias mulheres, então, essa semana foi uma semana de lives, né, para as mulheres, em homenagem ao Dia das Mulheres e o mês das mulheres, a Semana das Mulheres, o mês das mulheres e, sei lá, a vida das mulheres, né, porque, assim, todas nós somos especiais pelo simples fato de existir. Cada um tem conteúdos valiosíssimos dentro de si. Tudo que a gente precisa está dentro de nós realmente, né? Não tem nada que seja fora, a gente começa a buscar um monte de coisa fora, mas realmente a nossa essência é de valor, porque é aquilo cheio de potencialidades e habilidades que Deus nos deu, né?
Hoje mesmo eu ouvi uma frase do Steve Bold que fala que nós temos mais potencialidades do que podemos usar a nossa vida inteira. Deus nos deu mais potencialidades do que podemos usar a vida inteira. E o nosso presente para Deus é realmente usufruir dessas possibilidades. Então, quero te agradecer, vou pedir para você se apresentar e aí já dar início ao seu tema, que é um tema, assim, sinceramente, né, liberdade. E a gente faz muita confusão com relação a essa palavra, né? Sim. Mas o que eu sei é que realmente a gente, dotado da verdade, a gente se liberta. Então, vamos lá, se apresenta, fala para o pessoal e vamos começar. Bom, agradecer também o pessoal que está aí, sejam bem-vindas, né? Sim. Espero que vocês gostem e vamos fazer o nosso melhor aqui. Eu sou a Luciana, estou muito grata também de participar aqui hoje dessa live. No primeiro momento eu fiquei, meu Deus, acho que não, esse convite não, nunca fiz live, nunca fiz isso, vou falar do quê? E para quem não sabe, a Vera, né, a Dinda é minha tia, então a gente conversa muito, troca muita ideia, tipo, a gente tem pensamentos muito parecidos e é muito bom isso, né? Essa conexão que a gente tem, então eu quero agradecer a você, Dinda, tia. Eu acho que vai pegar isso, hein, Odinho? Mas tudo bem. E tudo bem. Pela confiança, né, pelo convite. E é muito bom estar aqui, eu estou me sentindo bem, estou à vontade. Eu sou psicóloga, tenho interesse como estudo, né? Assim, eu estudo bastante a parte de justiça restaurativa, processos circulares, nessa questão de conexão, de relação humana, de necessidade, do diferente. Então, são temas assim que me atraem muito e que eu tenho me dedicado nos últimos anos, assim, né? Depois que eu me formei, para entender um pouco melhor, né? Principalmente a questão da relação, né? Das relações humanas, que eu acho que é o nosso maior desafio enquanto pessoas, né? E esse tema, literalmente, eu vou chamar ele assim, que ele veio como uma luz, porque quando a Vera falou para mim, vamos fazer live e tal, eu fiquei, né, a primeira resposta é, não, nunca fiz. Mas aí um dia veio a clareza desse tema, eu falei assim, nossa, esse é um tema bem legal, né? E como a Vera já falou, é amplo, é complexo, mas hoje eu quero falar um pouco dele. Vamos dizer assim, vamos fazer um recorte desse tema, né? Porque não dá pra gente abranger tudo, mas fazer um recorte que seja uma forma mais intrínseca, algo que seja mais para dentro do que para fora, para a gente refletir. E eu estou acompanhando as lives, né? Não consegui ver todas ao vivo, mas estou acompanhando os temas tal da semana. E é tão incrível essa conexão que parece que um tema vai complementando o outro, né? Eu falei, nossa, que legal. Então, acho que a primeira coisa é isso, da gente começar essa reflexão olhando para dentro de nós, né? Pensando nessa questão da liberdade dentro da gente. E eu quero começar fazendo uma pergunta que é para a gente pensar quando a gente escuta essa palavra liberdade, o que vem à nossa mente? Qual que é a primeira coisa que a gente pensa, que você pensa quando você escuta essa palavra liberdade? E aí, se alguém quiser colocar já alguma coisa, se a Vera quiser falar alguma coisa. Ai, para mim é leveza, vou poder voar. É o que eu penso, assim. Sinto, né? É o que eu sinto. Ah, que leve, né? Uhum. E aí, quando eu pensei nisso, bom, se alguém for colocando alguma coisa, a gente vai acompanhando, vai também entrando num diálogo, né? Com o pessoal que tá aí. E se você como você vai gostando do vídeo, da discussão, você vai deixando um coraçãozinho aí, vai sinalizando, né? E aí eu pensei, tem uma frase que eu gosto muito, e que é assim, ó, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase algumas pessoas já conhecem,
ela é uma frase é uma referência bíblica. Para quem tiver curiosidade, depois está no Evangelho de João 8:32. E eu gosto muito dessa frase. Se ela não for a minha frase preferida hoje, né? No hoje, ela está entre as minhas frases preferidas. Porque quando eu comecei a refletir sobre essa frase, eu não fiquei pensando num âmbito, tipo, vamos dizer assim, religioso, né? Porque ela, tipo assim, você fala da Bíblia e você já fica naquilo, né? Remete à questão religiosa, cristã e tal. Mas eu acho que essa frase ela é tão ampla, né? Porque ela abrange a nossa vida como um todo, assim, de uma forma tão fantástica. E eu falei assim, nossa, essa frase é ótima, ela é perfeita, porque literalmente o conhecer a verdade nos liberta em vários aspectos, né? E se a gente for pensar, igual a Vera falou, sobre o significado da palavra liberdade, a gente vai encontrar várias coisas na internet, várias definições, mas num olhar filosófico, no dicionário de filosofia, num sentido geral, a liberdade ela traz uma condição daquele que literalmente é livre, né? É uma capacidade de agir por si próprio. Olha só, né? E aí você já pode fazer umas conexões com as lives anteriores. Então, primeiro ponto, né? Capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência e autonomia, né? Essa é uma definição que está no dicionário de filosofia, nesse aspecto, né? A discussão. E aí, essa palavra liberdade, quando fala assim, liberdade, eu acho que eu penso muito no jovem, né? Na pessoa, sabe aquela idade de 17 para 18, fala assim, eu quero ficar de maior porque eu vou ser livre, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não é? E aí a gente tem um pouco essa questão da liberdade meio banalizada, né? Porque eu entendo, né? E falando de mim, se alguém tiver algum outro ponto de vista, vai ser bem legal compartilhar, porque eu acho que essa é uma das intenções, né? Da gente fazer trocas, né? E a gente tem uma riqueza, né? No diálogo, quando a gente tem trocas. E aí, pensar nisso, a liberdade é fazer tudo o que a gente quer, será? Né? É fazer... Porque quando o jovem fala isso, eu quero fazer 18 porque eu vou ter minha liberdade, mas é a liberdade ainda, muitas vezes, morando junto com os pais, né? Não é uma liberdade que é carregada de responsabilidades, né? De senso crítico, de uma vida social, de pensar no outro, de um sentimento de empatia, né? Então, muitas vezes, a liberdade ela é pensada assim, de uma forma, como que eu posso dizer, inconsequente, sabe? Estou livre para fazer tudo o que quero. Mas quando a gente vai pegando, né, a capacidade de agir por si próprio, sim. Mas a gente tem que pensar que somos seres sociáveis, né? A gente vive em comunidade, em grupo, com pessoas. E quando a gente vai pensar na nossa ação, a gente também tem que pensar naquele que está diante de nós, né? Nas pessoas que estão à nossa volta, na nossa comunidade, no nosso ciclo de pessoas, né? Então é uma questão que vai além, talvez, né, do que a gente tem um sentido raso, né, de pensar essa liberdade. E aí, como eu falei no começo, essa liberdade para dentro, né, para dentro de mim, porque quando a gente pensa em questões, em coisas que, sabe, aquele sentimento de não conseguir avançar, de ter algo que te segura, que te prende, de estar bloqueado. E aí é isso, sabe, que eu quero refletir, de pensar essa questão. E aí eu já quero começar a dar um exemplo, porque hoje eu tenho uma tranquilidade boa de falar desse assunto. Eu até estava comentando com a Dinda sobre isso, né?
por exemplo, a questão do meu cabelo, que hoje aqui todo mundo me vai falar, nossa, que cabelo lindo, enrolado, que, nossa, eu queria um cabelo desse. Mas esse cabelo foi um processo de vida que hoje eu vejo essa questão como literalmente a conquista de uma liberdade, sabe, pessoal. Porque a gente, né, a gente vive, como eu falei, nós somos sociáveis, então o nosso processo de desenvolvimento humano, ele passa por várias fases, pessoa começando na nossa casa, aí vai expandindo para a escola, depois para o trabalho, para a faculdade e para as outras coisas que a gente vai escolhendo. E a gente vai recebendo várias influências, várias informações que vão ficando dentro de nós e muitas vezes a gente vai perdendo aquilo que é essencial para nós. As coisas que são verdade para nós, né? E que são verdades da nossa existência mesmo, né? Da nossa característica. Então, até antes de entrar na faculdade, eu usava meu cabelo liso, fazia relaxamento, chapinha. E eu não estou dizendo que isso é ruim, porque cada pessoa tem um processo. Cada pessoa tem uma história. Então, esse foi o meu processo. É o processo que eu vivi. Eu não posso dizer que você usar o cabelo liso, por exemplo, com chapinha, com progressiva, é algo ruim, porque de repente isso te trouxe uma liberdade, te trouxe um alívio. Mas no meu caso, porque assim, né, você cresce e fala assim, nossa, mas esse cabelo é duro. Esse cabelo é difícil. Mas esse cabelo, né, então cresce ouvindo isso. Então eu tenho que dar um jeito nesse cabelo para ele ficar bom. Né? E aí eu fui buscar o alisamento, a chapinha, e falei assim, agora meu cabelo é bom, né? Porque o ser humano em si, a gente tem aquela necessidade de fazer parte, de pertencer, de ser reconhecido, né? Então, se eu tenho algo que eu entendo que é ruim, que as pessoas veem como ruim, né? O cabelo, não falar que cabelo ruim, né? Ruim, é duro, é difícil. Então, eu não quero isso para mim. Então, eu vou fugir disso. E, automaticamente, eu entrei num processo de sofrimento e de, vamos dizer assim, de escravidão de manter esse cabelo da forma que ele não era. Né? Porque, vamos supor, quem tem o cabelo já, os fios já liso, ela vai, tipo, ter uma flexibilidade, algo mais leve de lidar, né? E, por exemplo, eu todo dia tinha que passar a chapinha para manter o cabelo enquadrado ali lisinho e tal. Então, eu criei uma dependência, uma escravidão desse processo que era sofrido, era cansativo e maltratava o fio do meu cabelo. E várias questões, sabe? E isso não era claro para mim, porque a gente vai fazendo coisas dentro de um processo inconsciente, de algo que foi implantado na nossa mente e a gente vai fazendo, né? E aí, quando eu falei assim, não, vou me libertar disso, né? E aí você entrar nessa questão que você pode estar pensando, mas o que tem a ver essa frase da Bíblia com isso que você está falando? Tem a ver que quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter contato com outras coisas. E aí eu fui conhecendo, fui expandindo, ampliando o meu conhecimento, e isso voltou como um conhecimento meu, enquanto pessoa, enquanto mulher negra, enquanto a raiz do meu cabelo, enquanto as minhas raízes, e de aceitando, falar assim, não, meu cabelo é enrolado. Esse cabelo é enrolado. Então, aí eu entrei num processo que eu não lembro o nome agora, e aí tem algumas pessoas cacheadas, as crespas talvez vai saber, que é o contrário, é o processo inverso de você desfazer o que você fez, entendeu? A luta para chegar no liso, e agora você faz o processo inverso para voltar à sua raiz, do que você era, e que é outro processo difícil. E aí aí você tem que cortar o cabelo, tem que hidratar, tem que e aí a gente faz isso em várias partes da nossa vida, porque a gente quer se enquadrar, a gente quer pertencer. E aí a gente entra num fluxo, numa dinâmica que não faz sentido, que não faz parte de nós.
E aí, pensando, né, fazendo essa ilustração com o cabelo, a gente maltrata o nosso fio. E aí a gente vai falando assim, nossa, mas como isso daqui tá ralo? Vai ficando sem conteúdo, porque aquilo que a gente está recebendo e acreditando não é nosso, não faz sentido. E a vida, ela precisa ter sentido, porque senão a gente não tem combustível para... sabe aquilo de abraçar uma causa? É isso, a vida, você precisa abraçar a causa da vida para ela ter sentido, senão você não vai, entende? Você vai ficar só reproduzindo, né, coisas e acreditando e falando, repetindo coisas que talvez nem faz sentido para você, porque você está num fluxo, entende? E aí o cabelo vai, maltrata o fio, diminui o volume, e a gente faz isso, né, na nossa vida com a gente. E aí, quando eu conheci algumas coisas, algumas teorias, quando eu conheci a história do negro, da mulher negra, eu falei, nossa, que incrível! Eu quero ter esse cabelo enrolado, sabe? Porque ele é a minha verdade de existência. Ele é assim, né? E hoje, por exemplo, eu me preocupo com o meu cabelo, eu me preocupo com o creme que eu vou passar, me preocupo de fazer uma hidratação porque eu cuido da natureza do meu fio. E aí ele tá aqui enrolado, hidratado, com creme. Não quer dizer que você, sabe aquilo? Eu sou assim, vou ficar assim. Na verdade, você reconhece a sua natureza, a sua verdade, e dentro daquilo você busca o que é melhor para a sua realidade. Né? Igual eu falei, tem gente que vai ser bom o cabelo liso, mas para mim, a minha verdade, a minha realidade é de hidratar e de cuidar desse cabelo da forma que ele é. Então, quando eu conheci a verdade, a verdade do meu cabelo, da minha característica, do meu crespo, do meu cacheado, eu tive um processo de liberdade e eu percebi, eu não preciso mais disso, né? Porque eu sou assim. E aí você entra em um outro movimento e você se liberta daquilo, sabe? Você não fica aprisionado. Ai, esse cabelo precisa estar esticado, porque hoje eu vou para uma reunião e se meu cabelo estiver enrolado, vão achar que eu não penteei o cabelo, por exemplo, sabe? Porque não vai ser bem aceito, enfim. Mas, tipo, esse é uma das questões que eu queria falar, né? Que eu falo com tranquilidade hoje. Para mim, na verdade, eu olho para isso como um processo evolutivo da minha vida, sabe? Porque a liberdade, ela tem as questões, né? A gente pode olhar para ela num aspecto negativo e positivo, né? Da questão do positivo, a gente pode pensar na questão de você ganhar posse, sabe? Tipo, de conquista, né? De pensar mesmo, conquista de direitos, de ter posse, tomar posse de algo, né? Porque isso carrega a questão da responsabilidade que você vai ter, das consequências que virão junto, né? Com essa conquista. Porque nenhuma conquista, ela é vazia em si mesma. Então, ela traz, né, ela traz todo um pacote junto, né? Então, a liberdade, eu entendo que ela é carregada de responsabilidade, de maturidade, de empatia, né? De você conseguir ser livre, mas conseguir respeitar a liberdade do outro, né, da outra pessoa, de conseguir... Eu assisti uma palestra muito legal, que eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas quando ela falou dessa questão da empatia, né, que a gente... Tem umas palavras que vão entrando na moda, né, e aí a gente vai... E ele falou porque a gente fala assim, empatia é você se colocar no lugar do outro. Mas não é só isso, na verdade, é você perceber que o outro é outro, porque a gente nunca vai conseguir sentir a dor do outro. A gente entende o processo do outro. Porque às vezes o que é muito difícil para mim é fácil para Vera. Ela pode falar assim, nossa, mas Lulu, isso daí é fácil, mas é um processo difícil para mim. Então, a empatia, ela não é o simples fato de você... Porque tem hora que você quer sentir a dor pelo outro, não é? Mas é impossível, não tem como. Não tem como. Mas a gente consegue entender que aquele processo é difícil e que aquela pessoa, ela tem uma jornada diferente para lidar com aquilo do que nós teríamos, né? Então, eu acredito
que a liberdade, ela carrega a questão da empatia, porque a gente consegue pensar no outro, né? Pensar nas limitações da outra pessoa. E a liberdade, ela não é algo inconsequente, algo que é feito, sabe, sem pensar, sem se importar com os resultados ou com os nossos atos. Né? É a liberdade de você conseguir escolher. Por isso que eu falo, a liberdade, ela vem com responsabilidade, vem com maturidade, vem com empatia, porque é todo um processo, né, de escolha, né, do que eu faço. Eu sou livre para escolher, mas como que eu vou fazer essa escolha, né? Vou escolher de qualquer jeito, e aí a gente pode pensar até mesmo em nós, né? Que consequência vai trazer para minha vida, né, para minha história, para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu penso. E quando a gente tem esses encontros com a gente mesmo, né, e falar assim, nossa, sabe aquelas perguntas, aquilo que eu falei, né, o que está me bloqueando? O que não me deixa ir? É isso, é conhecer, o que está faltando a gente conhecer de nós, né? Porque o primeiro passo, quando você pega voltando na frase de novo, a palavra-chave dessa frase é o conhecer. Porque verdade, existe um monte de verdade. Mas qual que é a nossa verdade? E se eu não conheço a minha verdade, eu não consigo dar outro passo, entende? Então, o primeiro passo e a palavra-chave é conhecer. O que eu conheço de mim? Para eu conseguir dar um passo, para eu conseguir avançar, porque esse movimento é um processo de mudança, né? É um processo evolutivo de vida, de avanço, de sair do lugar, sabe? Aquilo que a gente chama de zona de conforto, né? De estar acomodado num lugar. E pensar no conforto não quer dizer que é confortável, porque muitas vezes está ruim, está difícil, mas eu já me acostumei. Eu sei que ali, sabe, aquela situação desastrosa, mas eu sei como eu vou lidar com ela. Eu já sei como agir, eu já sei o que fazer. E é dessa zona de conforto que a gente fala, né? Muitas vezes a gente mantém um padrão de sofrimento, mas que é confortável. Porque eu já conheço aquele ambiente. Eu sei andar nele de olhos fechados. E aí a gente precisa conhecer e reconhecer, né? Que a gente precisa sair desse lugar, né? Se movimentar. E aí vem o conhecimento das nossas verdades. Porque quando eu conheço a minha verdade, eu vou querer falar assim, não, eu preciso sair desse lugar. Né? Eu preciso... Isso daqui... O que está me causando sofrimento? É isso. Ah, então eu já sei que é isso, então eu preciso fazer um movimento para sair desse lugar e para dar um passo, pelo menos. Então, o conhecer a si mesmo, né, é o primeiro passo para a gente se libertar das correntes, sabe? Que nos prende, assim. Quer comentar alguma coisa, Ginda? Você foi falando, né? E vai passando um filminho, assim, né? Porque, assim, muitas vezes a gente vem de um sistema, né? Que a gente vai vivendo no automático, né? Reproduzindo comportamento, reproduzindo coisas no decorrer da vida que não são nossas, e a gente tem como verdade porque a gente comprou um pacote fechado, né? E não avaliou aquilo, não analisou, não se fez essa pergunta: serve para mim? Isso é para mim, né? São as crenças. Por que se faz assim? Ah, porque minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim, sei lá, eu aprendi assim. Mas e aí? Será que agora não está na hora de mudar? Mas isso é bom para você? Não, não é bom, mas eu aprendi assim. Então, agora é a questão do conhecimento. Então, vou ter que desaprender. Ai, que cansativo. Aprender de novo, cansativo. Mas preciso fazer essa escolha, né? Preciso fazer esse movimento de alterar essa atmosfera conhecida, que é desconfortável, mas é o que eu conheço. E aí partir para uma nova caminhada. Muitas vezes dolorosa até,
Por quê? Porque por uma série de questões, né? O confortável a gente pensa que tá bom, mas não é confortável, é doloroso você estar o tempo todo atuando fora da sua essência, fora daquilo que não é para você, fora daquilo que você nasceu para ser, que não está dentro do seu propósito de vida, mas porque você comprou um pacotão fechado e não teve coragem de abrir, né? E aí, assim, é muito interessante trazer esse tema, porque, assim, a questão mesmo de vir aqui falar, né, me expor, tenho medo, tenho medo do que vão pensar, do que vão falar, do que vão achar. Ai, tá, sei lá, minha cara tá amassada, meu cabelo não sei o quê. A prisão eu lembro bem, assim, eu vim de uma infância que as mulheres alisavam o cabelo com a chapinha esquentada no fogo. O pente quente esquentado no fogo, né? E por muito tempo eu acreditei que aquilo era um padrão. Faz uns 10, 12 anos que eu me libertei da chapinha, da progressiva, né? Pouco tempo aí eu tive um problema de saúde e fiz uma progressiva porque eu achei que ficava mais fácil de cuidar. Nossa, mas aquilo você tem que... escraviza, porque você tem que manter aquilo, né? E para voltar é um processo também doloroso, porque aí não fica bom, aí é uma série de coisas, né? Então, assim, eu me apaixonei pelo meu cabelo ondulado do jeito que ele é. Ele não faz cacho, e ele também não é liso, mas ele é ondulado e eu gosto dele assim, né? Eu posso até usar uma escova, fazer uma escova, uma chapinha, porque eu quero mudar, porque eu quero ficar com outro look, né? Não tem problema nenhum. Mas isso não pode me escravizar. Tem que fazer a chapinha. Ai, vai chover, vai acabar com a minha chapinha. Nossa, que coisa horrível, né? É uma escravidão, não dá para ser assim, né? Mas por quê? Porque você traz um padrão lá que as mulheres alisam o cabelo e aí também eu vou alisar, né? Não, é muito mais fácil você cuidar daquilo que é seu, que é da sua essência, né? Cabelo é trabalhoso, seja um liso, seja um cacheado enrolado, ele vai dar trabalho do mesmo jeito, porque nós como mulheres, a gente é vaidosa, mas não pode ser uma escravidão. Ideias que implantam não pode ser uma escravidão, né? Agora, como fazer para adquirir esse conhecimento, Lulu, da nossa essência e saber aquilo que é bom para nós? Como que faz esse movimento? Como que entra nessa vibe de querer entender aquilo que é bom para mim? Como que faz isso, Lulu? Então, é bem... Tipo assim, hoje a gente tem vários caminhos, né? Eu acho que hoje eu vejo assim que a sociedade, que a gente tem esse... Né? Hoje a gente está fazendo uma live falando desse tema e tem várias pessoas falando muitas coisas, né? E a gente está vivendo numa época que é mais aberta, mais aceitável, onde essas questões da mente, da emoção, da psique não é tida como, ai, que loucura, que desequilíbrio, né? Então, acho que a estratégia e o passo, né? O primeiro passo é a gente se olhar para dentro. E eu sei que isso, muitas vezes, é difícil. Porque a gente fica lotada e ocupada com as coisas externas porque a gente não quer. Né, uma fuga. Eu não quero olhar para mim, não quero me conhecer. E eu entrei há poucos dias nesse movimento quando eu ouvi uma pergunta assim, qual que é o seu objetivo de vida? E eu falei assim, nossa, não sei responder essa pergunta. Entende? E então o primeiro passo é a gente se olhar e entender aquilo que faz sentido e qual que é o nosso propósito, o que eu estou fazendo aqui. E hoje a gente tem vários suportes, né? Auxílios, terapia, grupos temáticos, grupos de acolhimento. Tem o Evolu Ouvindo, que eu estou conhecendo agora também, que, sabe, é uma expansão da mente. Eu não sei falar muito sobre ele ainda. Depois eu acho que a Vera vai falar.
um pouco. Então, é buscar esse autoconhecimento, sabe? Porque dar resposta por si mesmo, eu preciso me autoconhecer e saber o que faz sentido para mim. Porque senão eu vou estar respondendo com base naquilo que me contaram. Porque assim, o conhecimento, a construção do conhecimento, ele não é esse processo de ficar reproduzindo, sabe? De copia e cola, mas a beleza dessa construção é eu escutar alguém falar algo, colocar e fazer a minha interpretação e esse conhecimento, esse entendimento, e a gente vai crescendo, né? Como pessoa, como sociedade, expandindo, senão a gente ia estar, sei lá, fechado aí em teorias porque se as pessoas não pensam e não colocam para fora aquilo que elas entendem, o que elas acham, a gente já está fechado em um monte de teorias e de verdades aí que não faz parte da gente, né? Então, acho que esse processo de se cuidar, sabe, o autocuidado, de entender que ontem, eu esqueci o nome da pessoa que fez a live ontem com você, mas ela falou uma palavra que eu gosto, que é o ser biopsicossocial. Eu não sei se foi ontem, antes de ontem, eu não sei quem falou essa palavra, mas geralmente quando eu faço palestras e tal, eu falo muito sobre isso, né? Que nós somos biopsicossociais. Então nós precisamos de cuidar de todas as áreas da nossa vida, né? Do biológico, do psicológico, do espiritual, né? De tudo. E nós, como ser humanos, a gente as nossas ações é carregada das nossas emoções. Né? Então, se eu não tenho esse autoconhecimento, se eu não tenho esse encontro comigo mesmo, vai ser difícil se libertar, né? E aí você, sabe aquele processo, eu tenho que reconhecer. Então, para reconhecer, eu tenho que olhar para dentro de mim, olhar para as minhas relações, olhar para a minha dinâmica de vida e começar a fazer esse reconhecimento das coisas que estão me aprisionando, né? E aí a gente vai dando passos. E não é um processo difícil, fácil, né? É o processinho lá do cabelo, tava liso, agora eu vou ter que cortar, né? Então eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, né? Vou ter que deixar algumas outras de lado, vou ter que mudar o tipo de creme. Então é um processo de mudança, e o processo de mudança, ele é doloroso, não é fácil, né? Por isso que a gente tem que buscar suporte, apoio, né? Vou nesse grupo, vou escutar, vou participar dessa live, vou, né, fazer buscar vários recursos para a gente ter esse encontro e começar esse movimento. Porque assim, se a gente, você falou um pouco dessa questão de estar escravo, né, de algumas coisas, de ficar escravos de teorias, de temas. Uma das estratégias, né, se a gente começar a ver a história, né, em vários aspectos, uma das estratégias das pessoas que estão no poder é escravizar quem está abaixo. Porque quem está acima, ele vende uma ideia para você. E você fica escravo daquela ideia. E quando você está escravo, você está sem força, porque você não reconhece quem você é. Então, uma das estratégias de limitar uma pessoa, de limitar uma sociedade, é escravizar e fazer você acreditar que, por exemplo, fazer a mulher acreditar que ela é fraca, que ela não consegue trabalhar, que ela não consegue, né? Então, são coisas que são teorias vendidas que nos escravizam porque a gente acredita nelas. Até a gente conhecer a verdade dela, né? Até eu conhecer que, calma aí, não é desse jeito, a gente não é tão fraca assim, né? A gente tem as nossas qualidades, as nossas habilidades, e esse processo de escravidão impede aquilo que a gente falou sobre a definição de liberdade, né? Que é de agir, de tomar uma atitude, de fazer uma escolha, né, de saber o que é bom para mim, o que não é. Então, igual a gente falou, né, eu estava escrava da chapinha. Não consegui, porque aqui, eu não conseguia sair de casa sem passar a chapinha no cabelo. E hoje eu faço um coque e tá tudo certo. Entendi, eu vou sair. Eu não vou deixar de ir em algum lugar porque o meu cabelo não está adequado de acordo com os padrões que me falaram que tinha que ser.
ele tem que estar adequado primeiro para mim, né? Então é aquilo. Eu vou pensar em mim e vou pensar nas pessoas. Então é uma relação, né, que a gente tem. Então não é só aquilo do egoísmo que tá bom para mim, que se dane os outros, não é isso, né? Mas eu tenho que reconhecer que aquilo tá bom, é importante para mim, né? Então é esse processo de liberdade. Tem uma outra frase que eu vou ler aqui, que está em algum lugar, que assim, eu fiquei, será que eu vou fazer do celular, do computador, e agora eu tô com os dois aqui, é bom que o computador tá me auxiliando para me lembrar de algumas coisas. Tem uma frase que é da Rosa Luxemburgo, se você colocar na internet, procurar, é uma frase bem legal que tem a ver com isso que a gente está falando. E fala assim, ó, quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Então, se a gente não se movimentar, se a gente não der um passo, se a gente não se incomodar, né, se a gente não tiver desejo de sair do nosso conforto, dessa zona de conforto, né, que não é conforto, muitas vezes, a gente nunca vai descobrir aquilo que nos prende. Porque as correntes vão estar lá. Mas se eu não me movimento, sabe o cachorro que está preso? Né? A pessoa que está acorrentada, se ela não dá um passo para frente, ela não vai saber, não vai perceber que tem alguma coisa ali prendendo as mãos, prendendo os pés. Né? Então a gente precisa fazer este movimento para sair da nossa zona de conforto, né? Para perceber as nossas escravidões. Né? As nossas relações. Será que a minha relação me escraviza? Será que o meu estado emocional me escraviza? Me causa dependência? Né? Como que está esse movimento da minha vida? Né? Então, eu acho que é isso. O passo, né? O caminho é se movimentar primeiro. Porque não adianta, por exemplo, eu sair e falar assim, olha, Vera, você precisa fazer isso, isso e isso. Mas se essa questão não fizer sentido para você, você vai falar assim, olha, não, para mim tá bom assim. Né? Então, o movimento é aquilo, sabe, que a gente começou a falar, vamos falar de dentro de nós? Porque tem que começar aqui dentro para fluir fora. Sabe, muda dentro e o resultado vai ser diferente fora. Muda o padrão da mente e o resultado vai ser diferente fora. Então, o processo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Sabe? Então, acho que esse é o primeiro passo, porque muitas vezes nós estamos escravos de nós mesmos. Porque a gente congelou, cristalizou coisas e a gente acredita naquilo de tal forma que eu não quero olhar para o lado, sabe? Eu fico com aquela olhando só para frente, que eu esqueci o nome desse negócio que usa assim, sabe que usa em animais para ele olhar só para frente e aí, né? Isso. E aí eu não consigo ver o que está à minha volta, porque a vida tem tanta coisa boa. Né? E mesmo que os nossos processos não sejam fáceis, mas esse caminho, ele é fantástico, porque a gente vai descobrir, vai ampliar e vai chegar em lugares que a gente nem acredita, né? Porque a gente vai descobrir o novo de nós mesmos, coisas que a gente não sabe e fala assim, nossa, que incrível, né? E aí a gente vai nascer nesse desejo de querer mais e mais, essa descoberta e de falar para as pessoas disso, né? O mais legal de tudo é conseguir compartilhar. Eu acho que é isso. Alguém tem perguntas? Quer falar alguma coisa? A trava. A Maria Josedite está falando da trava. Maria Josedite vai falar para a gente domingo a respeito de autoestima. Olha. É outro tema assim, maravilhoso. Aliás, os temas essa semana foram fantásticos, né? A gente estreou aqui na segunda-feira, no Dia das Mulheres, né? Falando justamente dessa expansão mental, né? Do empoderamento feminino, né? E veio dando continuidade a uma série de temas, as mulheres se colocaram para falar.
E tão importante esse movimento, né, de estar inserindo mulheres para esse movimento e trabalhando essa coisa de expansão mental, né, de autoconhecimento, e expandir a mente mesmo, porque às vezes a gente a gente pensa que pensa, né? Só que a gente está só no mental e totalmente desconectado dessa essência, daquilo que realmente é a nossa verdade, daquilo que realmente é o nosso objetivo. Qual que é o seu objetivo de vida, né? Qual que é o seu propósito? Quais são os seus sonhos? Tem gente que não tem mais sonho, né? Sei lá, morreu os sonhos, tinha sonho lá na infância e depois cresceu, cadê o sonho? Não tem mais, né? Foi perdendo pelo caminho. Então, assim, o nosso objetivo é que as pessoas entendam que tem que fazer essa pergunta. Eu estou realmente pensando, eu conheço a minha mente, eu sei o que está acontecendo aqui dentro, né? A forma que eu estou agindo tem a ver com aquilo que é o meu desejo, que brota aqui dentro de mim, ou eu estou só reproduzindo, eu estou só no movimento automático, ou eu ganho o que eu realmente quero ganhar, eu estou num relacionamento que eu quero estar, eu estou trabalhando naquilo que eu quero trabalhar, eu estou vestindo o que eu quero vestir, eu estou comendo o que eu quero comer. Tem gente que come uma comida, às vezes, que nem gosta, porque está ali, porque acostumou, porque aprendeu. A gente comia o que oferecia pra gente na infância, a gente foi crescendo, mas eu gosto disso, né? Muitas vezes a gente era obrigada a comer até, porque era a educação que a gente recebeu, né? Tem que comer, tem que usar isso, tem que fazer isso, tem que, a gente vai crescendo. Mas só que a gente chega no momento que eu tenho que fazer uma escolha por mim, né? E agora tudo aquilo que eu recebi, algumas coisas me escraviza, algumas coisas me prende, me entristece, me desagrada. Eu não gosto, eu não quero mais fazer, eu não quero mais sentir essa dor. E como eu faço, né? Exato. Então é tudo um movimento para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente começar a avaliar o nosso comportamento, né? Então, se a gente faz, às vezes, fica anos fazendo a mesma coisa que não nos leva para lugar nenhum, a gente repete aquilo esperando um resultado diferente, não nos leva a lugar nenhum e a gente não sabe por quê. E a gente não tem força, não tem uma capacidade de mudar. Às vezes, é uma coisa simples. Você afasta um pouco a cadeira aqui, ó. Você já tem uma outra visão. Ó, afastei mais um pouco, eu consigo ver o quadro inteiro lá atrás. Às vezes é só mudar de posição, começar a observar aquilo que está acontecendo. Porque às vezes na correria do dia a dia, naquele vai e volta, e vai, pega ônibus lotado e volta, não sei o quê, e cozinha, e marido e filho, e perdi o contato comigo, perdi a minha essência. O que eu faço agora? Agora é parar, respirar e começar a refletir. Eu estou atendendo às necessidades da minha essência, da minha alma, dos meus desejos, daquilo que eu quero. E realmente esse processo que a Luciana falou é se libertar. Né? Esse papo de que eu estou naquilo que eu conheço, porque eu não tenho escolha, é balela. Todo mundo tem escolha. Todo mundo pode fazer escolhas na vida. Independente da idade, independente da ocasião, independente da situação. Ninguém faz escolha. A minha condição não determina o meu resultado, entendeu? É a minha decisão que vai determinar o que eu vou escolher ou não. É a decisão, né? Mas para decidir, eu preciso fazer esse movimento de me autorresponsabilizar. E isso é difícil, porque a gente está acostumado a pegar a caixinha e entregar na mão do outro. Vê aí o que você faz comigo. Então, eu vou no nutricionista, eu quero que ele resolva o meu problema de peso. Eu vou no médico, eu quero que ele resolva o meu problema de saúde. Eu vou no psicólogo, resolve a minha problemática aí. Eu quero que os outros resolvam. Ninguém vai resolver. Todo mundo vai te dar suporte para que você faça esse movimento.
autoconhecimento, de se olhar, de se ver. A gente só tem ferramentas que a gente pode ali utilizar aqui e ali e auxiliar. Mas o movimento mesmo, quem tem que fazer é cada um de nós, é para dentro, não é para fora. Não é entregando para o outro fazer que vai acontecer. Até porque o outro conhece muito menos da gente do que a gente mesmo, né? Assim, eu consigo olhar para a Luciana e ver o que está atrás dela, né? E ela consegue olhar daí e ver o que está atrás de mim. Mas assim, então eu preciso de uma ajuda, de um apoio, de um auxílio. Mas o movimento mesmo, cada um tem que fazer por si. E aí o pessoal podia mandar pergunta, né, Luciana, pra gente aí. Pergunta, comentário. Não sei se alguém mandou antes. Só passando para dizer que vocês são incríveis. Ah, esse meu sobrinho é um fofo, um amor. Lindo da tia. Então é isso, né? Eu quero convidar aí outras mulheres a se desafiarem. A gente está quase no finalzinho da nossa live. Eu adorei demais. Esse tema daria para fazer assim, nossa, um masterclass, né? De tanta coisa que tem para falar. Sim. Eu estou assim muito entusiasmada, muito inspirada a continuar com esse movimento de trazer mulheres para falar a sua verdade, para trazer a sua história, a sua experiência. De repente, até a sua dor, trazer também a sua dor para dividir com a gente, para inspirar outras mulheres, né? A não se acomodar, porque a zona de acomodação é o pior que pode existir na nossa vida. Obrigada, linda. E assim, então, esse movimento para chegar até aqui, onde eu estou, e até assim, hoje eu estou achando que eu estou mais soltinha, né? Não estou me preocupando muito e tal, estou mais liberta. Mas não foi fácil, foi difícil também, porque tinha uma trava, um medo, um pânico. Ai, meu Deus, não sei o quê. E não tem nada demais, não tem nada demais. É simplesmente vir, dar o primeiro passo, escolher, fazer e fluir. E essa semana recebemos mulheres aqui que também falaram pela primeira vez, né? Como a Luciana também. E foi fantástico. A troca, a energia, a fluidez, foi maravilhoso. Então, assim, todo mundo pode dar um passo, fazer uma escolha e mudar totalmente a vida. Né? Exatamente. E eu acho... E aí, Vai, pode falar. Estou preocupada com o horário. Cai, mas tem uns minutinhos, pode falar. Eu acho que essa provocação, né? E muitas vezes a gente fala assim, deixa eu assistir essa live para ter algumas respostas. Mas eu acho que mais importante do que respostas é a gente ter algumas provocações para a gente olhar e analisar, e é isso que você falou, e não deixar para o outro, né, resolver o que eu preciso resolver. Porque aí a gente entra naquele fluxo, foi o outro que resolveu, então ele é culpado pelo que não deu certo. E aí a gente não se responsabiliza pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, né, pelo que a gente faz. Então, eu acho que você sair com perguntas na sua cabeça é melhor do que sair com respostas prontas, porque você mesmo vai ser o protagonista, né, da sua história, da sua essência, da sua vida. E como a Dinda está falando, todas nós temos algo para compartilhar. Né? A nossa história de vida já é um grande ensinamento, né? A nossa troca, o que eu tenho, o que você tem, é de grande valor, porque é legítimo nosso, é legítimo da nossa história, né? E muitas vezes a gente não valoriza o que a gente tem, mas tudo que nós temos, né, é legítimo e é valoroso. E eu quero agradecer, eu vi beijo, vi umas pessoas aqui, eu amo vocês, obrigada por participarem, a Sara, a tia Vera que está lá em Minas, o Álvaro, obrigada, gente, muito bom ter vocês aqui. Eu também agradeço muito a presença de todos, fica o convite para quem quiser vir também, mostrar a carinha aqui, falar da sua história,
estamos evoluindo, estamos no processo e vamos seguir em frente, porque não tem outro jeito. Para expandir, vai doer, mas o resultado é maravilhoso, né? Não tem igual. Obrigada, Bru! Esqueci de falar obrigada. Beijo, Bruna Góes. Tchau, gente. Tchau, obrigada, gente. Até a próxima.